Shalom, shalom, pessoal. Elive Toffer, boa tarde. Olha, pessoal, estamos na continuação aqui dos vídeos a respeito dos acentos em hebraico. Nós estamos falando nesses últimos dias, nessas últimas aulas, a respeito dos 3 livros poéticos, que é Jó, Provérbios e Salmo, pessoal. Tá bom? Então, temos mais uma aula e fechamos, tá bom? Essa parte dos acentos em todo o Tanar. Vamos lá então, pessoal. Bom, pessoal, como nós fizemos a aula semana passada a respeito dos 3 livros que é Emet, tá? Que é Jó, Provérbios e Salmos, Iove, Mishle e Terrilim. Então, é os teamê no construto, os acentos, nos 3 livros poéticos. Então, a semana passada, eu falei sobre a primeira ordem. A primeira ordem, ela tem apenas 2 acentos, que é o universal siluco, que é esse aqui, ó, que ele vai no fim do verso, tá bom? E o seu divisor principal, que é o olê e orede, tá bom? Então, ele tem apenas que é 1 e 2. Lembra que eu falei um pouco a respeito do Atna, que ele não é tão assim vice-rei nos poéticos, mas sim o olê e orede? Então, ele já faz parte da segunda ordem, tá bom? Aqui o 3, que é o Atna, que eu falei a semana passada, faz parte dessa segunda ordem. Por quê? Porque nos livros poéticos nós não temos 4 famílias de reis nas suas hierarquias. Nós temos apenas 3 ordens na hierarquia dos 12 acentos nos poéticos, acentos reis. Depois vamos ter os acentos que são servos, mas sempre falamos dos melahim, tanto nos livros de prosa quanto nos poéticos falamos dos reis, tá bom? E automaticamente quem é que serve eles, tá bom? Que é chamado de grampa, aquele que auxilia os reis, tá bom? Os reis são disjuntivos, tá? Ele separa toda uma narrativa através de ponto, vírgula, ponto final, 2 pontos, ponto e vírgula, enquanto que os servos, ele une, ele grampeia, tá bom? É conjuntivo. Então, se a terceira ordem, a segunda ordem, a primeira rei era o Atna, que é o terceiro rei, então nós temos Siluco, Olê e Orede e Atna. Então aqui o quarto é o Reviá Gadol. O Reviá Gadol vai em cima de uma consoante. Ele é usado logo após, tá bom? Este divisor principal, que é o Olê e Orede. Então em cima vai isso aqui, ó. E embaixo, na mesma palavra, tá bom? Vai esse sinal aqui que é Iorede. Esse aqui, o Olê, é alto, Iorede é descer, tá bom? Então, Iorede é descendo, descer. Então, esse reviar, que é um rei, ele vai sempre após esse sinal em um versículo, nos livros de poesias, tá bom? Os 3 livros, tá bom, pessoal? Então, esse aqui, o Reviá Gadol, ele é o principal divisor em versos curtos, tá bom? Quando não há nesses versos curtos o Atna, tá bom? Se não tiver Atna, então você vai encontrar o Reviá nos livros de prosa, tá bom? Como o divisor, principal para versos curtos, tá bom? Uma vez que não tem, o Atna. Ele possui apenas um servo, que é o Merehá, aquele que vai embaixo ali para todos os livros, tá bom? Tanto os de prosa quanto livros de poéticos, tá bom? Então, nos poéticos você vai usar o Merehá ou então o Ilui, que é esse aqui, ó, parece um Muná, só que ele é em cima das consoantes e não embaixo como os outros Muná, servo e rei nos livros de prosa, tá bom, pessoal?
Então, esse aqui é o Reviá, é o quarto rei nessa hierarquia de 12 reis dos livros poéticos. Eu tenho aqui o quinto rei também, é um Reviá. São 3 Reviá que há, pessoal, nos livros poéticos, tá bom? Então aqui eu tenho o quinto rei, tá bom? Ele é assim, ó, ele vai em cima, como sempre, né? O Reviá, e também vai em cima, tá bom? Esse aqui que é o, né, outro acento. Então, ele é chamado também de reviar, mas já muda. Enquanto que aqui eu tenho um só em cima de uma palavra, aqui eu tenho 2. Eu tenho o reviar mais o mugrache. Ó, isso aqui, ó. Reviar com mugrache. Então, é reviar mugrache, é o nome que se dá, tá bom? E esse sinal aqui, ele é um sinal, tá? Que ele faz com que seja um reviar diferente dos outros reviar. Esse é reviar Gadol, já esse quinto rei é reviar Mugrashi, tá bom? Ele é o último acento disjuntivo, então é rei, antes de um siluco. Toda vez que você encontrar fim do versículo, vai estar isso aqui, ó, esse sinalzinho aqui, ó, que é Sof Pasuk, fim de verso, que é um ponto final, mas o acento dessa última palavra do verso é o siluco, como falamos em aulas anteriores, tá bom? Então, esse reviar mugrashi, ele é o último acento disjuntivo antes do siluco, pessoal, tá bom? Tudo reis, tá bom? Aqui não tem servo, é tudo reis. Quando é servo, põe assim, ó, tá vendo? Então, o reviar gadol tem um servo que é merehá, ou então o ilui, tá bom? Aí, aqui findou a segunda ordem, que é Atna, Reviar Gadol e Reviar Mugrashi. Aqui é a terceira ordem, a segunda ordem, tá bom? A terceira ordem eu estou iniciando hoje e termina a semana que vem, querendo Hashem. Eu tenho aqui, ó, a terceira ordem, o Pazer. Pazer é um rei também. Só que o Pazer, esse rei, ele está subordinado, pessoal, ó, ao Reviar, ao Derri, tá bom? Então, se eu tenho aqui, ó, reis, tá bom? Que é o reviar, o derri e também, tá? O tsinur, que é o mesmo zarkar. Então, esse pazer, ele está subordinado ao reviar, ao derri, que é esse sinalzinho aqui, ó, prepositivo. Então, numa palavra só, em hebraico, eu vou ter 2 acentos, que seria, né, o reviar, tá bom? Que é isso aqui. E lá antes, né, de iniciar, né, a palavra, eu vou ter esse aqui, ó, tá bom? Que é chamado de derri. Ele é prepositivo. Por quê? Porque ele é antes da palavra, tá bom? Na primeira consoante, antes vai estar isso aqui. Então, ele é prepositivo. Tá? E também ele é subordinado ao tsinor. Tsinor é o mesmo zakar, tá bom? Só que ele é chamado de zarkar. Tá? Nos livros de prosa, vai sempre em cima da última consoante, por isso que ele é pós-positivo, tá bom? Então ele é chamado de tsinor. É tsinor, tá bom? Que é o mesmo zarkar, mas é chamado de tsinor nos livros poéticos, tá bom? E sempre na última consoante de uma palavra, por isso que ele é pós-positivo. Eles têm 3 servos, que é o merehá, que vai em todos os neoseis, o merehá. Ele vai ter aqui, ó, o merehá é embaixo, o aslar é em cima. Quando você vê assim, um C, um B, é porque esse sinal vai em cima da consoante ou embaixo, tá bom? Então, o merehá vai embaixo, o aslar vai em cima, e eu tenho o merupar. O merupar, que é isso aqui. Eu falei um pouquinho da semana passada. Ele vai embaixo também, tá bom? Então, ele pode ter esse pazer, ser subordinado, tá bom? A esses reis. E ele tem 3 servos ao seu dispor, o pazer. Eu esqueci de colocar aqui vermelho. Aqui é um servo, aqui teria que ter 3 servos, eu tinha que reforçar com vermelho. Mas tá bom, tá aqui, ó, 3 servos, tá bom? E eu tenho aqui na última de hoje, né, é o Shalshelet Gedolá. Tá vendo? O sinal é o mesmo tipo, ele vai em cima de uma consoante. Então, esse Shalshelet Gedolá, ele antecede os 2 acentos, tá bom? Ele antecede os 2 acentos
bom? Servo do Siluca. Então o Siluca ele vai ter 2 servos. Então esse aqui ele vai ser sempre antes dos 2 servos do Siluca. Aí tem que conhecer o que é servo e o que é rei. Isso é fato, pessoal. Então veja, só que aqui ele é Chalchelet Guedolah. No outro livro de prosa, ele é chamado de Chalchelet Ketaná. Então, como que eu sei qual é o Chalchelet Guedolah e o Ketaná? É que o Chalchelet Guedolah, tá bom? O que distingue do de prosa é que ele não tem o Pasek. No livro de prosa está assim, ó. Eu tenho aqui, né, o Chalchelet e eu vou ter depois, né, em branco aqui, eu vou ter o Pasek, tá bom? Então, esse é o Chalchelet Ketaná, no livro de prosa. Mas o sinal é o mesmo, pessoal. Então, o que muda nos sinais? O que muda é que, mesmo tendo muitos sinais e servos repetidos nos 3 livros poéticos, Jó, Provérbios e Salmo, o que muda é que, para quem lê, nós que somos goim, gentios, lemos o texto e respeitamos as suas tônicas. Mas para um judeu, ele faz uma pausa sinagogal quando está lá reunido. Então, nos livros poéticos, tá bom? Ele tem uma pausa mais longa, mesmo sendo, né, o Reviá, mesmo sendo, né, o mesmo, no caso, o Zarká, ou o Atna, ele vai ter, por ser cantileno, ele vai ter uma pausa mais longa. Então, os poéticos têm pausas mais longas e outros sinais que não tem nos livros de prosa, tá bom, pessoal? Enquanto o livro de prosa é uma recitação do texto, lendo ele, nos livros poéticos é uma cantilação, é falar cantando, porque são poéticos, pessoal. É isso aí, fazemos, querendo Hashem, a última aula, na próxima semana, Lehitraot. Até. Shalom.